Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu discuto dicas e estratégias para ajudar você a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou Flávio Moreira e eu sou um obstinado por ajudar aspirantes a empreendedores a fazerem aquilo que gera maior satisfação, realização e motivação para as suas vidas. Por meio, é claro, do empreendedorismo. Então, se essa é a sua, fica aqui comigo, pô. Daqui a pouco, depois da vinheta, eu trago o tema do episódio de hoje. E o tema do programa de hoje é o seguinte: a instabilidade emocional vem freando os seus projetos, vem freando a sua ideia empreendedora, aquilo que você quer colocar para frente e está sentindo que emocionalmente você não está muito bem estruturado para passar por aquilo, pelas fases, as etapas do teu projeto, da tua ideia. É sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. E olha só, apesar de eu falar muito para pessoas que estão querendo empreender, ainda não estão empreendendo, mas querem empreender, o que eu vou falar aqui hoje serve para qualquer situação na vida. Então fica à vontade, pode te ajudar, fica aqui porque vai servir muito o que eu vou dizer para você e eu acho que vai fazer sentido para o que você vem buscando, por essa instabilidade emocional que não vem te ajudando a dar os próximos passos para seguir, para cumprir o objetivo que você tem aí na vida, os objetivos, enfim. A gente vai falar sobre isso aqui no programa de hoje. Eu trouxe esse tema porque há alguns dias eu fiz uma sessão inaugural do meu programa de desenvolvimento pessoal, do íntimo ou compartilhado, e nessa sessão que eu chamo de Tomando as Rédeas, a cliente me trouxe a seguinte situação no meio da sessão. Ela disse assim: eu não sei se eu tenho emocional para bancar a minha ideia, se eu tenho um emocional bem estruturado, forte, para bancar essa minha ideia por questões de instabilidade financeira, por questões de estar muito sozinha no negócio, enfim. Então ela trouxe um pouco dessa coisa que a angustia e acaba um pouco, de repente, freando os próximos passos que ela poderia dar no negócio e poderiam ser ainda maiores do que já são. Isso me motivou a criar esse tema do episódio de hoje e é sobre essas ações, né, com relação a isso, que a gente vai discutir para você não ficar mais empacado, pelo menos começar a se treinar você mesmo para sair dessa. Você já percebeu que quando a gente não está num período como esse, né, onde os trabalhos estão sendo feitos praticamente todos, pelo menos para quem é administrativo, em home office, né, ou outras, a gente está passando por uma fase assim, né, se você está vendo esse vídeo nos anos de 2020, 2021, não sei como vai ser em 2022, mas no momento em que eu gravo esse vídeo, a gente passa por uma paralisação, que eu não vou ficar falando aqui porque esse vídeo do podcast sobe também para o YouTube, perdão, e aí eu não sei se isso pode dar algum problema, mas você sabe, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Enfim, quando a gente está numa situação onde a gente não passa por trabalho em boa parte em casa, que a gente está realmente em loco, né? Principalmente os serviços administrativos estão lá dentro de uma empresa e tal, você percebeu que as pessoas que geralmente saíam para almoçar eram basicamente os mesmos grupinhos, formado pelas mesmas pessoas? Você tinha um grupo de pessoas que, sei lá, que era formada de repente pelo gerente e algumas pessoas que estavam sempre almoçando juntas, ou por pessoas que faziam ali, sentavam próximas e aí acabaram criando uma certa intimidade, um certo laço, aí também sempre almoçam juntas. As crianças que estão no recreio, na escola, sempre aqueles mesmos grupinhos, né, formado pelo pessoal que gosta mais dos esportes, a galera que gosta mais dos games, a galera que gosta mais da dança, enfim, sempre os mesmos grupos de pessoas ali reunidos, conversando, e são sempre os mesmos que estão sempre juntos. E por que será que você acha que isso acontece? Por que isso acontece? É muito simples de explicar. Isso acontece porque essas pessoas têm uma coisa chamada afinidade de pensamento. São pessoas que provavelmente elas se entendem muito bem porque têm pensamentos próximos, pensamentos que estão ali em congruência, a maneira de se comunicar entre elas é uma maneira fácil para aquele grupo, uma maneira que torna tudo aquilo ali
bem próximo, tá? Todo mundo se entende. E isso acontece dessa forma por uma coisa, né? É o pensamento. O pensamento é praticamente ali, é um pensamento próximo, né? Se a gente não pode dizer exatamente que é um pensamento igual, mas é um pensamento próximo. Então, elas se ligam pela forma de pensar. E o pensamento, ele é energia. O pensamento, assim como a luz, assim como o som, ele vibra também, ele tem uma frequência vibracional. E é justamente essa frequência vibracional que acaba ligando as pessoas. Essa afinidade é criada por isso. Seja na forma de comunicação, pelo gestual, a linguagem corporal, pela maneira de se expressar verbalmente, a troca dos olhares, essas pessoas acabam se ligando, acabam ficando mais próximas porque tem ali um pensamento próximo e rola aquela comunicação com facilidade por causa dessa frequência vibracional do pensamento que liga pessoas. E essa frequência vibracional do pensamento, ela é a mesma em relação ao que você pensa para as suas ideias, os seus objetivos, né? Você vibra aquilo, né? Aquilo entra também numa sequência vibracional porque é pensamento, é energia. Então, mesmo que você não esteja exatamente num contato com pessoas na hora de pensar na sua ideia, no seu negócio, a ideia empreendedora que você tem, né, ou qualquer objetivo da tua vida, mas você está emanando energia. Então, se você pensa naquilo de uma forma positiva e bem estruturada, também emocionalmente, você vai conseguir fazer as coisas andarem mais de uma forma natural e de forma progressiva, né, para frente, realizadora e não empacada como talvez esteja nesse momento da sua vida. Então, por isso que eu quero discutir isso aqui com você nesse programa de hoje. Ah, mas Flávio, eu já tentei de tudo, eu não sei não, essa coisa, por que eu deveria assistir esse vídeo? Por que dessa vez vai fazer diferença para mim? Ainda não estou muito convencido, não. Então calma aí que eu vou te explicar por quê. É porque aqui nesse vídeo, aqui nesse programa, nesse podcast, você vai entender isso com método. O que eu vou trazer para você, isso aqui é com método, com base em coisas que eu aprendi com o próprio coach, de evidência científica, não tirado a esmo, mas com evidência científica, mostrando por que eu acredito que você aplicando esses passos, isso aqui faz total diferença. Então eu trago um método, por isso que eu te peço para que você fique aqui nesse programa, porque isso pode fazer uma total diferença para você chegar no teu objetivo, bancar a sua ideia empreendedora de uma forma mais estruturada emocionalmente. Então agora a gente vai começar, quero total a sua atenção aqui para o que eu estou falando. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: identifique o seu comportamento de hoje. Essa é a primeira coisa que eu quero falar com você. O que nesse momento da sua vida, a maneira como você se porta, as ações que você pratica, estão ali destoando do que seria necessário para você bancar a sua ideia empreendedora? Qual é a forma? O que está acontecendo ali? Então você começa a identificar esses comportamentos, porque a partir dali você vai começar a entender o que você precisa mudar, como você vai fazer isso e começar a pensar em alternativas. Então, comece a imaginar, né, o que você está sentindo, pensando, vendo, né, ouvindo quando você se comporta daquela forma. Quais são os gatilhos que fazem você se comportar dessa forma improdutiva, que não te ajuda a criar uma base emocional forte para bancar essa sua ideia? O que você pensa? Qual é a forma que você se comporta de acordo com o pensamento que vem na tua mente que não te ajuda a bancar a ideia que você tem? Então a primeira coisa é essa, é identificar isso, porque a partir daí você tem mais clareza sobre o que você precisa fazer, aonde você vai atuar pontualmente no seu comportamento e na sua forma de pensar para mudar isso que não está te ajudando a produzir. A segunda coisa que eu quero te falar também, muito importante, é você começar a identificar o que levanta o teu astral. Astral, Flávio? É, astral. O que te coloca mais para cima? Porque a gente tem muitos pensamentos intrusos no dia a dia, né? A gente tem muitas coisas, eu até me arriscaria a dizer
que uma pessoa que não está muito consciente, não pensa sobre o próprio pensamento, ela é facilmente invadida por pensamentos intrusos, pensamentos que às vezes não são dela, pensamentos de coisas que não vão dar certo, que são ruins, que levam à falta de confiança, à descrença. Então, quando você não está muito consciente, você é simplesmente levado. Você produz muito pouco no teu imaginário, coisas que você gostaria de fazer para construir. Você é muito mais tomado pelo que vem para derrubar do que para te levar para cima para você construir. Então, o que levanta o teu astral, né? Pensar em coisas que te elevam para cima, coisas que levam você a ficar mais motivado, coisas que fazem você se sentir mais feliz, mais alegre, né? Coisas ou pessoas que você ama, situações, circunstâncias que trazem orgulho para você. Quais são essas coisas? Então é muito importante quando você pensa a respeito disso, principalmente quando os assuntos, os pensamentos intrusos começam a chegar, porque você tem a capacidade de escolher o que você pensa. Você não precisa viver esses pensamentos ruins que derrubam, né? Claro que a gente sabe que as coisas ruins fazem parte da vida, elas acontecem no mundo onde a gente vive, e eu acredito que a gente está num mundo onde essas coisas são assim, elas acontecem. Só que você tem o poder de escolher o que você vai pensar, né? Isso está no teu controle. Isso está muito no seu controle. O que você vai pensar. Então você pode, a partir de agora mesmo, escolher pensar em coisas que edificam, coisas que te levam a uma vibração maior, mais alta, né? De motivação, de alegria, de felicidade, de realização, de orgulho, felicidade. Você pode se conectar mais a esses pensamentos. Vem um pensamento intruso, pensa num pensamento que levanta o teu astral. E sempre assim, você vai começando a modificar também essas coisas. Claro, como eu sempre digo, não vou perder a oportunidade, praticando isso com consistência no seu dia a dia, porque eu acredito na repetição. A repetição faz você ficar bom naquilo que você está querendo desenvolver, e isso aqui é uma habilidade, é uma competência totalmente ligada à inteligência emocional. Então, se você quer desenvolver e levar a sua inteligência emocional, você também precisa praticar o que eu estou te falando aqui nesse programa com consistência, repetindo, para que você altere as programações da sua mente, que hoje, de repente, pensam de uma forma que não contribui muito para o seu crescimento, e pensar de uma forma que fortaleça, pensamentos que sejam fortalecedores para o teu emocional, para os teus objetivos, para os teus planos de vida. Tá? E até para lidar com as adversidades, porque mesmo pensando positivo, as adversidades vão acontecer. A diferença vai ser na forma como você vai lidar com essas adversidades, que se você tem um pensamento mais positivo, um pensamento mais alto astral, você vai lidar com isso, com as adversidades, de uma forma completamente diferente, de uma maneira mais leve. Não que a resolução delas seja fácil, mas você vai lidar de uma maneira com essas adversidades mais natural, sem desespero, sem se sentir afogado, sufocado. Você vai até começar a criar soluções com muito mais clareza e facilidade. E se você gostou dessas duas dicas que eu já falei aqui nesse programa, comenta aqui se você está assistindo no YouTube, o que você achou, se você acha que vai funcionar para você. Comenta aqui para mim aqui no YouTube, tá? Avisa aqui para mim o que você achou. Mas vamos para a terceira. A terceira dica que eu tenho para te dar é a seguinte, tá? Dê uma pausa quando você perceber que tem um gatilho, um pensamento que surgiu motivado por uma ação externa, por um acontecimento, algo que você viu e que despertou um pensamento que não contribui para o teu avanço. Faça o seguinte, dê uma pausa entre esse gatilho e a tua próxima ação. Pelo seguinte, se você agir sem pensar naquele gatilho que está acontecendo, você vai agir de maneira impulsiva. E aí você pode desistir, você pode tratar uma outra pessoa de forma agressiva, você pode se estressar com você mesmo e tacar tudo para o alto, literalmente. Então, perceba quais são esses gatilhos e entre o gatilho, tá, e a ação, se dê uma pausa de 6 segundos pelo menos. De 6 a 10 segundos, eu diria para você. E por que isso, Flávio? Por que dar essa pausa? Dê essa pausa pelo seguinte, né?
pesquisas da neurociência já mostraram que essa pausa é importante para que a gente acalme aquele cérebro, aquela mente em ebulição que agiria por impulso e faria algo que não é construtivo. Então essa pausa de 6 a 10 segundos aí, 6 segundos já é suficiente, ela te ajuda a esfriar essa coisa bastante quente que te colocaria em ebulição e explodir, para um estado emocional mais em equilíbrio, mais calmo, que vê as coisas com mais clareza e não age na impulsividade. Então, se dê essa pausa, percebeu que veio aquele pensamento que não ajuda, foi motivado principalmente por uma coisa externa, ou você simplesmente estava ali parado e pensou naquela coisa, opa, dá ali os 6 segundos, conta de 1 até 6, pensa mentalmente o nome de 6 cidades que você já visitou, pensa no nome dos 6 dos 7 anões, sei lá, faça qualquer coisa que provoque essa ação de você fazer uma pausa de pelo menos 6 segundos para você pensar com mais clareza e sair daquele estado emocional. Esse é um tempo suficiente para acalmar e você sair de um estado emocional de uma baixa vibração e que é quente, que te colocaria para uma ação impulsiva, para uma situação vibracional mais elevada e que é mais calma, mais tranquila, mais pacífica. Então, por isso, eu indico essa aqui como uma terceira dica para você, para te ajudar a não ficar mais às voltas com essa não sei se eu tenho emocional para bancar a ideia. E vou te dar um exemplo de quando você pode usar essa pausa aí que você poderia fazer. Você pode usar essa pausa principalmente, tá? Principalmente quando vier aqueles pensamentos, olha, ai meu Deus, mas eu não vou ter dinheiro para me bancar, o meu negócio vai demorar a dar resultado, eu não vou conseguir. Quando vier esses pensamentos, experimente fazer essa pausa de 6 segundos para você ter mais clareza sobre as coisas. E a quarta dica que eu quero dar para você é algo bastante construtivo, é o seguinte: depois de reviver na sua mente momentos positivos, pensar em coisas que elevam o seu astral, como eu falei lá na segunda dica, né? Começa aí a pensar em soluções, porque quando você pensa em coisas que elevam o seu astral, você já naturalmente vai sorrindo, vai abrindo as possibilidades, vai pensando com mais clareza e vai conseguindo, inclusive, dar soluções mais criativas para o que você precisa solucionar. Então, quando vem pensamentos que não ajudam, não edificam para você bancar emocionalmente a ideia do seu negócio, do seu empreendimento, você, depois de reviver aqueles momentos de positividade com coisas que levantam o seu astral, você pratica ali pensar nas soluções do que te perturbou naquele pensamento, soluções mais criativas. Anota num papel, traz isso para ainda mais clareza, fale com você mesmo por áudio no WhatsApp, grave o áudio de uma possibilidade de solução para algo que poderia ser um problema. Você vai se perceber usando mais da sua criatividade para pensar em soluções que realmente derrubem aquele pensamento que antes não era construtivo e que não edificava para a criação e elevação do seu objetivo, do seu negócio, do seu empreendimento. Então faça isso, pense com mais clareza depois que você levantar as coisas positivas, os pensamentos positivos na sua mente. Se teve algo muito curioso que aconteceu na minha vida, eu já disse isso em outros conteúdos que eu produzi, foi que quando eu era mais novo, da minha infância até uma parte da minha adolescência, eu não podia ver noticiários de tragédias, acidentes aéreos, morte de famosos. Quando vi uma notícia disso, aquilo era suficiente para tirar o meu sono à noite. Mesmo que eu tivesse assistido ou ouvido aquela notícia pela manhã, dependendo do impacto, quanto ficasse vendo aquelas notícias ao longo do dia, aquilo me fazia de uma forma... Eu não conseguia dormir, aquilo literalmente tirava o meu sono. Eu não conseguia dormir à noite, eu ficava perturbado com aquelas notícias, ou seja, notícias de vibração baixa, uma coisa que, não fazia bem. Depois de uma série de crises, de passar por isso ao longo daquelas fases de vida, né, eu mesmo,
tá? E nem me pergunte como, mas eu consegui lidar com aquilo de uma melhor maneira. E aí, na verdade, até tem como te dizer como foi isso, mas assim, eu não pensei propositalmente em uma estratégia técnica, pesquisando, até porque naquela época eu nem pesquisava sobre essas coisas, nem estudava isso do comportamento humano, pelo menos não com essa profundidade. Mas uma coisa que funcionou bastante para mim hoje, confrontando com os estudos de comportamento humano, eu vi que uma coisa que eu fiz, mesmo sem ter ciência, foi eu confrontei aqueles pensamentos que não edificavam. Eu confrontei. Eu comecei a dizer para mim mesmo que aquilo era mentira, que aquelas coisas que eu estava pensando que não estavam me ajudando a dormir e tal, aquilo era mentira, aquilo não era verdade. Qual era a verdade? Por que aquilo ia ficar me perturbando? Aquilo ia me perturbar até quando? A vida inteira? E aí toda vez que acontecesse uma tragédia, alguma coisa, eu ia ficar sem sono. Claro que você ser sensível à dor das outras pessoas que passam pela perda ou perderam, né, a vida também, é algo, poxa, legal, a gente é humano, a gente se liga para essas coisas. Mas a ponto de sempre que acontece eu perder o sono, ficar extremamente perturbado, não era legal. Então eu comecei a confrontar aquilo na minha própria mente, né, a derrubar essas coisas. E uma coisa que funcionou muito para mim, funciona até hoje, eu comecei a me afastar das notícias ruins, dos noticiários que só falam das tragédias, que só falam das coisas que não vão bem, da economia que não vai bem, dos não sei quantos mortos em alguma situação. Eu comecei a me afastar dessas coisas. Ah, Flávio, então você é um grande exemplo de uma pessoa desinformada. Olha, se você preferir achar que eu sou desinformado, tudo bem, eu nem vou te criticar em relação a isso. Mas foi a maneira que eu achei melhor para mim. Eu me afastei dessas notícias. É claro que eu fico sabendo das coisas, as notícias acabam vindo de uma forma ou de outra, só que eu não me envolvo, eu não fico procurando essas notícias, eu não fico ali usando coisas, gatilhos, olhando para a televisão, ligo a televisão e vou botar logo no noticiário das 8 da noite para ver o que está acontecendo pelo mundo, né? E isso tem até uma explicação. Eu sei, porque eu sou radialista, né, e eu estudei sobre isso, que sim, as notícias negativas são o que ligam mais as pessoas, trazem mais audiência, porque a gente já tem uma tendência mental. Nosso cérebro se liga muito mais pelo que é negativo do que pelo que é positivo, tá? E eu não vou dizer aqui se isso é bom ou ruim, isso é neutro. Só que a gente já tem esse mecanismo de alerta do cérebro por uma questão ancestral que é assim. A gente ficar em alerta, se ligar pelo medo por uma questão de sobrevivência, para preservação da própria vida. Então, quando a gente vê aquelas notícias, a gente já está se alertando sobre algo que a gente não quer que aconteça a gente. Só que, em compensação, a gente acaba se envolvendo demais com aquilo e isso não traz uma vibração boa, bons pensamentos. Aí, quando você vai ver, você assistiu aquela notícia à noite, antes de dormir, de repente sonhou com aquilo, ou mesmo se não tiver sonhado, você nos próximos dias acorda mal, não sabe por que tá assim, passa uma semana arrastada e não entende. Mas por quê? Aquela notícia tem lá suas vibrações, ela imputou alguma coisa em você de uma forma energética e você fica com pensamentos de coisas que não edificam. E aí todo o seu comportamento e sentimentos vão precisar agir em congruência com a forma como você vem pensando. Pensamentos, como eu sempre digo, levam a sentimentos e sentimentos levam a comportamentos. Então, por isso que não é saudável para sua mente você alimentar essas coisas, e essa foi a maneira que eu achei. Me afastar das notícias ruins, me ligar mais aos pensamentos bons de coisas que edificam para mim, e ao mesmo tempo pensar em soluções para lidar com aquela situação de forma criativa, tá? Me ligar com algo que me distraia e tire daquele estado emocional que não edifica. Então esse foi mais um Vem Comigo podcast, o Vem Comigo podcast dessa semana, onde eu trouxe esse tema que a gente acabou de discutir. E se você gostou, né, e quer saber mais como você pode trabalhar isso com você mesmo, eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal do íntimo ao compartilhado, onde eu ajudo aí os aspirantes a empreendedores a viverem daquilo que gera maior satisfação e realização para as suas vidas. Se isso faz sentido para você, você gostaria de ter uma sessão comigo, eu tenho a sessão Tomando as Rédeas, que é a sessão inaugural do meu programa de desenvolvimento pessoal e que está gratuitamente. Você pode entrar em contato comigo
seja chamando pela descrição, aqui na descrição você é levado para um link onde você pode falar diretamente comigo no WhatsApp e a gente agenda a tua sessão. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. A gente volta na próxima semana com mais um Vem Comigo, eu te aguardo e tamo junto. Valeu e vem comigo!